capítulo 3, versículo 2. Vamos achar? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, dá glória a Deus bem alto? Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Somos muitos nessa manhã porque o Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia. Podemos ler? Amém. Abacuque 3, versículo 2. O tema desse texto aqui é a oração de Abacuque. Eu vou ler a partir do verso 1, tá? Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida e na tua ira, lembra-te da misericórdia em nome de Jesus. Amém? Somente até aí, curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra, ela se renova a cada dia. Eu sei que ela há de se renovar nesta manhã sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa falar, Deus, firmemente ao nosso coração, que seja a tua graça, que seja o teu poder, que seja o teu Espírito Santo a se mover neste lugar. O que nós precisamos essa manhã, Pai, é da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Desocupe a tua mão e dê a sua melhor salva de palmas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, eu já ministrei essa palavra, talvez não da forma com que eu vou ministrar nessa manhã, mas foi um texto que Deus me deu há alguns meses, quando eu ministrei num congresso de jovens que tinha como tema avivamento. E desde segunda-feira eu estava orando ao Senhor, falando: Senhor, me dá uma palavra, fala comigo. Nós oramos, fomos ao monte, e nessa madrugada o Senhor me fez lembrar desse texto, e eu fui anotando algumas coisas, e que você possa prestar atenção nessa palavra em nome de Jesus, amém? Amém. Eu não sei se você tem ciência sobre o que realmente é avivamento, mas talvez seja um dos temas que mais nós ouvimos nas igrejas, nos livros, nas publicações, nas músicas, nas canções. E a gente ouve muitas pessoas falando: não, vamos para a igreja porque você vai ser avivado, lá naquele lugar tem um pastor, tem um grupo de dança, tem um grupo de louvor, tem isso, tem aquilo. E muitas vezes as pessoas elas confundem o que de fato é avivamento, né? Muitas vezes confundem com movimento, com aglomeração, com prosperidade, com multidão. E avivamento não é algo que nós produzimos, é algo que o Espírito Santo produz. Multidão não representa avivamento. Movimento não representa avivamento. Nenhum tipo de rebuliço que as pessoas possam fazer, um ajuntamento, vai realmente representar que aquilo é de fato um avivamento. Talvez estejam, sei lá, centenas de milhares de pessoas reunidas num lugar orando, e aquelas pessoas não são avivadas. E talvez num lugar onde estão 2 ou 3 orando, com sinceridade de coração, há um avivamento. Porque ali naquele momento é derramado do Espírito Santo, e a glória dele se manifesta naquele lugar. Avivamento, na verdade, é uma dependência extrema de Deus. É quando nós temos uma fome, uma sede insaciável da palavra do Senhor, de ouvir a voz do Senhor e de verdadeiramente ter um relacionamento com o Senhor. Isso de fato é avivamento, quando nós realmente queremos estar na presença do Senhor. Se você for olhar lá em Ezequiel 37, no versículo 1, eu não vou ler o texto para não tomar muito tempo, mas o Senhor fala que, a palavra do Senhor fala que Ezequiel ele foi levado a um vale que estava cheio de ossos secos. E o Senhor fez com que ele andasse naquele lugar, e a palavra fala que era muito numeroso aqueles ossos, aquela quantidade de ossadas que haviam naquele lugar, e eles estavam sequíssimos. E aí o Senhor vira para Ezequiel e fala assim: filho do homem, esses ossos são a casa de Israel.
E eles dizem: olha, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. E o Senhor leva Ezequiel naquele lugar para que ele possa profetizar. Tanto que o Senhor declara, ele fala assim: olha, profetiza, ó filho do homem. Por que o Senhor fala dessa forma para Ezequiel? Ele fala para que ele possa profetizar para uma sociedade que estava decadente. Eles estavam destituídos da presença de Deus. E a condição daquele povo era tão deplorável que, além de eles não possuírem vida, eles estavam como aqueles ossos ali naquele vale. Estavam sequíssimos, e somente através do poder, da glória de Deus, através do Espírito Santo do Senhor, através de um sopro do poder de Deus, é que eles verdadeiramente iriam encontrar vida. Olha só, Israel ele estava naquele momento como uma multidão, uma sociedade que aparentemente estava bem. Mas no fundo eles estavam sem Deus. Eles estavam sem a presença do Senhor. Você está me entendendo? Amém. Glória a Deus. E eu quero aqui, amados, para trazer essa questão. Primeiro, para a gente entender como está a condição da nossa vida. Para a gente parar e pensar assim: Senhor, será que verdadeiramente eu sou um cristão avivado? Será que realmente eu tenho esse poder do Senhor sobre a minha vida? Ou será que eu preciso ainda entender que eu preciso de um renovo e de uma transformação? E amados, o que eu entendo que é um avivamento? Eu entendo que um avivamento verdadeiro, ele surge quando uma pessoa, um indivíduo, ou uma igreja, ela sente a insatisfação pelo seu nível de espiritualidade. Ou seja, ele começa a buscar a presença de Deus, porque reconhece o seu afastamento da glória de Deus, percebe o seu distanciamento. E aí, naquele momento em que você está ali, naquele exame, quando nós fazemos na Santa Ceia, quando a igreja começa a perceber: não, nós estamos afastados de Deus, nós estamos longe da presença de Deus, nós começamos a voltar os nossos olhos para o Senhor, e aí desejamos mergulhar mais fundo e ter um nível maior de espiritualidade, ou seja, de estar mais e mais na presença do Senhor. Ou seja, quando nós desejamos ter uma imersão na glória de Deus. É quando nós olhamos e falamos assim: não dá mais. Você já percebeu que uma pessoa, quando talvez ela chega a uma certa idade, ou ela chega a uma condição física do teu corpo, e aí ela olha e ela fala assim: eu não posso mais andar da mesma forma? A primeira coisa que ela faz, ela fala: eu vou praticar exercícios. Quando a pessoa ela está numa idade avançada e ela começa a perceber que ela já não tem mais aquela mobilidade, ela fala: não, eu preciso caminhar, preciso andar de bicicleta, eu preciso correr. Então você pode ver que é nesse momento que a pessoa ela está no ápice da sua condição, no auge mesmo, que ela já não tem mais forças, que ela não tem mais ânimo, que ela fala: eu preciso mudar de vida. E é assim com a igreja, é assim com a nossa condição espiritual. Quando nós olhamos e nós percebemos que nós já não estamos caminhando com a mesma força, com o mesmo ímpeto, com a mesma ferocidade, com a mesma ousadia, o que nós fazemos? Nós voltamos os nossos olhos para o Senhor. É o que Abacuque declara, ele fala: Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Porque a palavra do Senhor, amados, ela é fogo consumidor. Ou seja, se o Senhor se levantar na tua ira, quem estiver na frente do Senhor vai perecer. Porque verdadeiramente o Senhor ele tem um poder glorioso, ele tem um poder que pode todas as coisas. E se o Senhor se irá contra nós, se o Senhor se irá contra a igreja, o que será de nós? E é assim que Abacuque está cantando naquele momento. E ele fala: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Na verdade, Abacuque ele sente uma grande angústia pela situação moral e espiritual de Judá. A condição que o povo estava vivendo. Ele estava insatisfeito, ele estava, angustiado, porque aquele povo estava afastado da presença do Senhor. É como nós oramos aqui pela Venezuela.
Eu não sei como foi que você orou neste momento, mas eu particularmente não orei com alegria, porque eu sei que aquele povo está morrendo. Aquele povo está, angustiado, eles estão numa prisão. Agora, se nós olhamos para o mundo e vemos que as pessoas estão numa condição, de morte mesmo, como que nós estamos orando? Nós estávamos no monte na sexta-feira, nós estávamos orando ali, e no final, quando nós estávamos indo embora, nós começamos a conversar e falamos: você percebeu que nós viemos aqui e nós temos tantas situações nas nossas vidas, tantas coisas acontecendo, e 90% da nossa oração nós passamos orando pelas pessoas? Esse é o papel da igreja. Quantas vezes eu fui ao monte e no final ali, ou na igreja orando, no final eu lembrei, eu falei: Senhor, eu preciso orar pela minha família, pela minha casa, minha esposa e os meus filhos. Então, se hoje nós conhecemos e reconhecemos que o mundo está afastado da presença do Senhor, o que nós vamos fazer, igreja? Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. E Abacuque, neste momento, ele está, o seu coração, ele está inconformado com a situação daquele povo. Ele olha e não se sente bem, porque eles estavam longe da presença do Senhor. E o pior, amados, é como se eles não tivessem consciência do seu pecado. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela não perceber que ela está verdadeiramente num poço de iniquidade, num abismo, num lamaçal de pecado, que ela está longe da presença do Senhor, que ela está caminhando por um grande abismo. E isso é o pior, porque elas não conseguem dar ouvidos à voz do Senhor, elas não conseguem mais seguir as suas instruções. E esse povo estava vivendo dessa forma. Eles não estavam dando ouvidos à voz do Senhor, eles estavam longe da presença do Senhor. Amém? Lembra lá quando o Senhor ele começa a levantar os juízes? Se levantava um juiz e aquele povo andava bem, andava em conformidade à palavra do Senhor. Mas quando aquele juiz morria, quando aquele juiz não estava mais à frente daquele povo, o que acontecia? Aquele povo se distanciava. Tem gente que fala: eu não preciso ir à igreja. Amados, mas se o Senhor tem levantado homens e mulheres, tem levantado pastores, profetas, para pregar a palavra do Senhor, é porque o povo precisa de instrução. E se o povo precisa de instrução, se o povo precisa verdadeiramente ouvir a palavra do Senhor, é através da palavra do Senhor que nós vamos encontrar a vida. Ou seja, a palavra do Senhor fala: olha, crede nos seus profetas e prosperareis. No começo ele já começa neste livro, no início deste livro ele já começa falando: olha, Senhor, até quando eu clamarei e o Senhor não vai me escutar? Até quando eu gritarei a ti violência e tu não salvarás? Olha só como está o coração daquele profeta. E ele não fala daquela forma, mas porque ele não crê no Senhor. Ele não fala daquela forma porque ele não crê que o Senhor é capaz de verdadeiramente salvar, ou até mesmo porque o Senhor estava demorando a responder. Mas na verdade, Abacuque ele declara desta forma, e ele fala: Senhor, até quando eu clamarei? Porque ele tem um desejo angustiante de ouvir a voz do Senhor, de ter uma resposta, porque ele entende no que o Senhor verdadeiramente é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, que se verdadeiramente o Senhor estender as tuas mãos, basta uma palavra do Senhor e um milagre acontece. É por isso que ele está orando. Há tanto pesar na oração de Abacuque e no seu clamor, que uma pessoa lendo ali, talvez um leitor comum, lendo a palavra do Senhor, ele pode até pensar: olha, este profeta não confia no Senhor. Mas a verdade é que Abacuque sabia quem Deus era e o que ele podia fazer por aquele povo. Assim como nessa manhã nós estamos reunidos nessa casa, nós estamos reunidos em nome do Senhor, e nós sabemos quem Deus é e o que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Nós sabemos o que Deus pode fazer por esta igreja. Nós sabemos o que Deus pode fazer por essa nação. Nós sabemos o que Deus pode fazer pela Venezuela, pelos Estados Unidos, por Israel, por nosso país. Nós sabemos quem Deus é, e é por isso que nós vamos clamar ao nosso Deus em nome de Jesus. E aí eu te pergunto:
Como nós estamos como igreja? Como está o mundo lá fora? Será que nós também temos nos angustiados pela situação espiritual que as pessoas estão vivendo? Ou será que nós estamos naquele ponto que nós só queremos justiça? Para aquele que está perecendo no pecado, talvez para aquele que está blasfemando, mas nós sabemos que a ira do Senhor virá contra aqueles que estão subjugando a palavra do Senhor. Mas o nosso desejo, o nosso instinto não deve ser só um desejo de falar: Senhor, manda fogo, consome, mata, faz isso, faz aquilo. Não, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar clamando. Se a pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo do Senhor, se ela ainda não chegou numa condição deplorável em que a morte veio sobre a vida dela e ela já não tem mais condição de buscar a face do Senhor, nós vamos orar, nós vamos buscar a presença do Senhor, porque nós cremos que é o alcoólatra, o viciado nas drogas, o homossexual, aquele que pratica magia negra, aquele que segue uma religião pagã, aquele que não conhece a palavra do Senhor, aquele que não tem mais condição de servir a Deus, mesmo assim o Senhor há de estender as tuas mãos e livrar este homem, essa mulher do lamaçal do pecado, assim como Ele fez conosco e nos deu uma nova vida, assim o Senhor pode fazer a muitos que precisam ouvir a voz do Senhor. Que nós não tenhamos só esse desejo, sabe? Esse sentimento de justiça, mas, sabe, um sentimento amável de misericórdia. Muitas vezes nós estamos vendo milhares indo ao inferno dia após dia, e isso não nos comove mais. Nós vemos uma sociedade corrompida, muitas vezes transgressores das leis de Deus, apóstatas, que não confiam mais, não amam mais as pessoas. Nós temos visto, amado, nos últimos anos, quantos e quantos abortos são realizados diariamente. Ou seja, as pessoas não valorizam a vida, muitas vezes valorizam mais um animal. Não que o cachorrinho lá, o cavalo, os animais não tenham valor, não, nós temos que cuidar. Mas como nós podemos olhar para um ser que não tem uma consciência espiritual, não tem uma consciência da palavra e dar mais valor do que para uma criança, que muitas vezes, amados, são feitas coisas terríveis. A gente às vezes até fica mal, sabe, com uma notícia. Vimos lá em Israel, quando houve aquela perseguição, aquele ataque que aconteceu naquele lugar, mulheres que foram, sabe, violentadas na frente da família, idosos, quantas coisas cruéis. E nós muitas vezes, amados, não sentimos essa dor. E tudo isso diz respeito ao que é verdadeiramente um avivamento. Eu li uma vez um livro que falava sobre o avivamento no país de Gales. E o que acontecia nesse país? A maioria das pessoas, elas faziam parte do proletariado, alguma coisa assim, né? Eram pessoas pobres, que trabalhavam nas minas de carvão, trabalhavam com serviço pesado. Eu vou lembrar essa palavra da... Oi? De prole, né? Proletariado, alguma coisa assim. E aí, os homens eram desafeiçoados, as mulheres não respeitavam a autoridade do marido dentro da tua casa, os filhos estavam, sabe, vivendo uma vida relapse, era uma sociedade decaída. E aí Deus levantou pessoas naquele lugar para orar, para clamar ao Senhor. E o que aconteceu? Depois de uma simples reunião, começaram a ter outras reuniões. E aquelas pessoas, elas estavam afundadas no pecado. Elas estavam distantes do Senhor. Elas estavam distantes da graça de Deus. E o que acontece? Elas começaram a orar, começaram a buscar a presença do Senhor. E aí os olhos começaram a ser abertos. Elas começaram a perceber quem elas eram, o que elas estavam fazendo. O homem já não bebia mais, então ele chegava no teu trabalho, cuidava da tua família, a mulher cuidava da tua casa, tinha respeito pela autoridade do marido, os filhos tinham respeito pela autoridade do pai. E assim que eles chegavam em casa, a primeira coisa que eles faziam era se arrumar e ir para a igreja.
Então eles ficavam horas orando, buscando a presença do Senhor. Terminava ali os cultos, eles iam para as minas de carvão e oravam ao Senhor, buscavam a presença do Senhor e saíam das minas de carvão, iam para suas casas, cuidavam da tua família e voltavam a orar. Então o Senhor incendiou aquela nação de uma forma sobrenatural, porque eles começaram a orar, eles começaram a perceber que de fato eles precisavam do Senhor. E avivamento, amados, é um meio pelo qual o Senhor acende a chama do teu espírito no coração do homem, ao ponto de ele perceber que ele é dependente de Deus. Ele sente desprazer e angústia pelo pecado e começa a sentir prazer pela presença do Senhor. É como qualquer atividade que você faça, que te dê tanto prazer que você não quer parar de fazer aquilo. Da mesma forma é quando nós buscamos a presença do Senhor, e a presença dele é tão gloriosa, é uma presença tão satisfatória na nossa vida, que nós não queremos outra coisa senão a estar na presença do Senhor. Isso que é avivamento. Avivamento é marcado por um temor, sabe? É quando nós temos uma esperança renovada na presença do Senhor. É quando nós apreciamos as suas maravilhas e nós lembramos: Senhor, eu não posso ficar em outro lugar senão na tua presença. Isso é um avivamento verdadeiro. Nós estamos aqui na igreja 2 vezes por semana. Na quarta-feira à noite que nós oramos, e no domingo pela manhã, que é o culto da família. E o tema do culto de quarta-feira é quarta com Deus. Não é quarta com dinheiro, não é quarta com prosperidade, não é quarta com o homem mais famoso deste mundo, não é quarta com uma autoridade, não, é quarta com Deus. E não só aqui, mas em diversas denominações, diversas igrejas, em que se há oportunidade de orar e buscar a presença do Senhor, as pessoas não querem orar, as pessoas não querem pagar o preço, as pessoas não querem verdadeiramente sentir essa gloriosa presença do Senhor. Na verdade elas querem, mas a maneira delas, mas não é assim que acontece. Quando nós verdadeiramente percebemos que nós estamos longe da presença do Senhor, tudo que nós fazemos é correr para os braços do Senhor, é falar: Senhor, eu não saio da tua presença, eu não te largo. O meu dom, o meu talento, o meu ministério, o meu chamado, tudo que o Senhor fez na minha vida é para glorificar o teu nome, e eu não vou passar mais um dia sequer sem estar na tua presença. Aleluia! Quando nós tememos a Deus, amados, quando nós temos essa esperança renovada na nossa vida, quando nós verdadeiramente apreciamos a palavra do Senhor, nós queremos todos os dias estar na presença dEle. Glória a Deus. Já estou terminando. Meu Deus. Hebreus 12, 28 fala assim: por isso tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é o fogo consumidor. Olha só, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amados, a igreja precisa passar neste momento de frieza e mornidão, sabe? E verdadeiramente passar pelas chamas do Espírito Santo do Senhor, não somente para ser uma igreja incendiada, uma igreja que pula, uma igreja que glorifica, mas uma igreja que vai incendiar corações, que vai transformar a vida. Para que isso aconteça, a frieza tem que cair por terra, a mornidão tem que cair por terra. Eu preciso me levantar e falar: Senhor, eis-me aqui, acende em mim, Pai, a chama do teu Espírito, tu que és um fogo consumidor, Pai, seja sobre a minha vida, para quando eu estiver, Senhor, pregando a tua palavra, orando, buscando a tua presença, que vidas sejam impactadas pelo poder do Senhor. Mas quando a igreja parar e falar: Senhor, eu não preciso de uma pessoa famosa, eu não preciso de uma pessoa eloquente, eu não preciso de uma igreja grandiosa, de luzes, de um cenário, do melhor instrumento, do melhor equipamento. Quando a igreja parar e falar assim: Senhor, eu preciso é do poder de Deus, eu preciso é da glória do Senhor,
aqui, em qualquer outro lugar em que se levantar a bandeira do Senhor e declarar: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissim, naquele lugar haverá o avivamento, haverá derramamento do poder de Deus, haverá a glória do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ô Jay, abaixa um pouco para mim aí o microfone, por gentileza. Eu acho que está muito alto. E se eu afastar demais, vai perder a qualidade. Se eu não me engano, é o 4 ou 5 que está antes do amarelo aí. Se abaixa para a igreja. O auxiliar? Não, o faderzinho aí. Tá? Mateus 3, versículo 11, fala aí: eu em verdade vos batizo com água. Mateus 3, 11. Eu quero que você abra aí. Você está entendendo essa palavra? Amém. Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água. Esse é João falando. Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja as sandálias não sou digno de levar. Parte B. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só a declaração de João: eu em verdade vos batizo com a água, e é um batismo para arrependimento dos pecados. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de pegar nas mãos, de levar ou de amarrar as sandálias dos teus pés. Mas dele, o Senhor Jesus, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar moradas, aquele que disse: permaneça em Jerusalém, até que do alto seja derramado poder, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este evangelho até hoje é a chama que incendeia este mundo, amados. Nós somos como embaixadores, propagar essa palavra de modo digno, mas sem oração nós seremos como pólvora molhada. As pessoas vão até perceber quem nós somos, elas vão falar: olha, aquele povo é crente, aquele povo vai à igreja, mas nós não seremos capazes de pôr em chama esses corações. Mas a partir do momento que nós nos levantarmos na presença do Senhor, e que seja hoje, que seja agora, a partir do momento que nós nos colocarmos diante da graça e do poder de Deus, o Senhor virá com fogo sobre as nossas vidas, e este fogo será um fogo consumidor, um fogo a curar, um fogo a libertar, um fogo a restaurar vidas, um fogo a pôr em chamas, se necessário for, uma cidade, um estado, um país, porque não é um fogo produzido por mãos humanas, não é um fogo produzido por um movimento, por uma agenda, mas é um fogo produzido pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. O mundo só está de pé porque a igreja ainda está perseverando, muitas vezes com pouca força. Mas imagina se nós nos levantarmos e falarmos: Senhor, nós somos uma potência, a igreja do Senhor é uma potência. Se nós nos levantarmos verdadeiramente como igreja do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, amados, você vai ver o que será capaz de ser produzido pelas tuas mãos, porque o poder de Deus está sobre a tua vida. Glória a Deus. Nós precisamos orar e nos preocuparmos em colocar pessoas para orar e trazer as pessoas para realmente ter satisfação em buscar a presença do Senhor. Mas olha como eu queria, sabe, que verdadeiramente as pessoas entendessem que um evangelho verdadeiro não é aquele que fica bajulando, não é aquele que fica: ai, coitadinho, vem aqui, Deus vai fazer isso por você, Deus vai fazer aquilo outro. Vamos lá na igreja porque você vai ver, Deus vai abrir as portas. O irmão lá tem um testemunho que agora ele é empresário, Deus deu dinheiro, Deus deu isso, deu aquilo para ele. E muitas vezes nós convidamos as pessoas dessa forma.
Não que Deus não possa fazer, Deus já fez muitos e muitos milagres na minha vida. Mas eu não vou para a presença do Senhor porque eu preciso de um carro, porque eu preciso de uma casa, porque eu preciso do dinheiro. Eu vou para a presença do Senhor porque eu preciso ser transformado, eu preciso ser renovado, eu preciso ter os meus pecados perdoados, eu preciso viver uma nova vida. Eu não posso mais mentir, eu não posso mais errar, eu não posso defraudar, eu não posso não ter um compromisso, eu não posso deixar de ter um compromisso com Deus. Eu preciso estar na presença do Senhor porque Ele me ama, porque Ele quer transformar a minha vida. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a igreja precisa sim se colocar verdadeiramente a entender qual é o seu lugar, qual é a tua posição. E para terminar, Judas capítulo 1 versículo 3, ele fala assim: amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Sabe, amados, esse deve ser o propósito da igreja. Sabe, o propósito daqueles que servem ao Senhor, batalhar pela fé. Sabe, verdadeiramente estar na presença do Senhor. Como diz lá em Efésios, tomar verdadeiramente o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orar em todo tempo, sabe, com toda oração e súplica. E ainda a palavra fala, depois de teres vencido tudo, permanecer firmes. Como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o seu riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Essa deve ser a postura da igreja, de verdadeiramente se colocar na presença do Senhor. Todos aqueles que estão ouvindo essa palavra neste momento, de se colocar na presença do Senhor, de verdadeiramente se despir do velho homem e falar: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua glória, Deus, eu quero mais do Teu poder. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Que você possa realmente buscar a presença do Senhor. E seja esse tempo de você se revestir da glória de Deus. Se você sair daqui nessa manhã e continuar vivendo a sua maneira, do jeito que você está acostumado a viver, sem a glória, sem o poder de Deus sobre a tua vida, eu sou como um atalaia aqui nessa manhã e eu não tenho responsabilidade mais em relação à tua vida. A palavra do Senhor fala: olha, se o atalaia ele está vendo que a igreja, e eu digo isso no contexto geral, nós estamos gravando aqui a mensagem, seja no WhatsApp, seja ali no Instagram, para enviar para as pessoas. Quem ouvir essa mensagem, ele terá a condição de decidir se ele permanece ou não do mesmo jeito. Então, que você possa realmente se desprender mesmo de tudo aquilo que te faz andar longe da presença do Senhor e buscar mais dele, mais da glória do Senhor, em nome de Jesus. Estou procurando aqui um louvor, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que não tem aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Santa nome presta. Glórias ao teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É santo. Aleluia. É santo. Glória a Deus. Honra, Senhor, essa glória. Continue em espírito, em nome de Jesus, orando ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Curva a sua cabeça. Se você conhece esse louvor, você canta comigo.
pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia eu receba do céu. Aleluia. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final dessa liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia eu receba do céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba do céu a coroa que me dará Deus. Glórias a Ti, Senhor. Continua orando neste momento. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, fique marcada no nosso coração, Pai. Comece em nós, Deus, esse avivamento, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas ofensas, os nossos pecados, Deus. Senhor, eu sei que muitas vezes nós temos, Pai, inúmeras oportunidades de estar na Tua presença. E nós muitas vezes nos ausentamos, nos afastamos de Ti, Deus. Mas que hoje nós possamos sair daqui, Deus, com um compromisso, não com o homem, não com o pastor dessa igreja, mas com um compromisso contigo, Pai. Que nós vamos servir a Ti, que nós estaremos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós com Teu Espírito, Senhor. Vem sobre nós com Teu poder, Senhor. Vem sobre nós com Teu Espírito, Pai, com a Tua graça, Senhor. Vem sobre nós, Pai, com a Tua presença, Pai. Que nós possamos ser a chama, Pai, que vai incendiar corações, Pai. Que nós sejamos, Pai, verdadeiramente, Senhor, o instrumento vivo nas Tuas mãos do Teu altar, Senhor. Vem sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Vem sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Pai, do Teu poder e da Tua glória, Senhor. Oh Deus, vem, Senhor, neste lugar.
Vem sobre as nossas vidas, Deus. Vem incendiar os nossos corações, Pai. Vem incendiar, Senhor. Vem derramar o teu poder na tua glória. Oh, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Então, mas em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração.